Republicano, laico e benfiquista. É assim o meu convidado de hoje. Integrou uma redação de ouro da RTP, inventou a Expo 98, dirigiu o Centro Cultural de Belém, deu a volta à Orquestra Metropolitana de Lisboa. Pelo meio, já escreveu mais de 3 dezenas de livros de ficção, ensaio e poesia. O currículo de António Mega Ferreira justificava o convite, mas para registro de interesses, aqui fica a revelação, os próximos 30 minutos são uma conversa em família. António, nunca tratei por ti, não será, portanto, seguramente hoje. Não, ainda bem que vieste a este programa. Neste momento... Ainda bem que me convidaste, finalmente. Finalmente chegou esta oportunidade. Eu já te esperava, já estava a esperar. É um prazer, naturalmente, tanto mais que é um momento simbólico. Tu foste um jornalista importante desta casa e, portanto, é um momento, este tete-a-tete é um momento interessante. Neste momento, neste oráculo que passa, que os espectadores estão a ver em casa, dias apenas António Mega Ferreira, não temos por hábito colocar uma função, uma profissão. Se tivéssemos, o que é que poríamos? Escritor. É isso que tu és? Essencialmente, fundamentalmente é isso que eu sou e é isso que eu sempre quis ser e é isso que tenho comandado, sobretudo nos últimos 15 anos, mais ou menos, que tenho comandado os meus ritmos de vida e a forma como organizo a minha vida. Para mim foi claro a partir de certa altura que tinha que ter muito mais tempo para escrever tudo aquilo que eu queria escrever. Tudo aquilo é uma forma de dizer, nunca escreverei tudo aquilo que quero escrever ou que quereria escrever, mas para mim isso foi uma coisa que foi fundamental, não me impede de fazer outras coisas, porque felizmente tenho algum jeito e há pessoas que se lembram de mim para fazer outras coisas além de escrever, mas escrever para mim é de facto o fundamental. Apesar de tudo o que já fizeste, portanto... Sim, não, absolutamente. Se me perguntarem, e já uma vez me perguntaram, porque é que eu gostaria de ser lembrado, eu respondi, como se deve responder, é-me completamente indiferente ser lembrado ou não, mas na realidade gostaria de ser lembrado como escritor. Não é evidente que não é, com certeza, embora seja uma coisa que já se passa depois, que nós já não estamos cá, nem sabemos nada, mas evidentemente que é sempre... Penso que é humano e que é uma ambição natural que as pessoas que fizeram muitas coisas na vida e algumas coisas significativas que tenham a ideia de que gostariam de ser lembrados por algumas coisas que fizeram. Eu gostaria de ser lembrado pelos livros que escrevi, ou não por todos, mas por alguns dos livros que escrevi. Eu perguntava-te isto porque lembro-me de, em vários momentos, tu dizeres que gostarias, que és eternamente um jornalista, que há um lado jornalista teu que está presente permanentemente na tua vida e que, aliás, eu diria que passa muito na tua literatura. Há muito na tua escrita, muito de jornalístico. Nos tempos, no rigor da palavra, naquilo que é a procura do lugar, enfim, aquilo que são as regras principais do jornalismo estão também na tua escrita. Um jornalista é como andar de bicicleta, o jornalismo é como andar de bicicleta? Sim e não, quer dizer, é evidentemente poder-me-ás dizer, bom, se agora alguém te viesse dizer, agora vais fazer uma reportagem sobre qualquer coisa, eras capaz de a fazer? Claro que era. Seria um desafio interessante. Seria um desafio interessante e provavelmente se fosse um assunto que me estimulasse bastante e que me interessasse, era capaz de a fazer. Creio, aliás, ser curioso ninguém nunca ter-se lembrado de fazer isso. Não, mas já se lembraram. Ah, bom, ok. Mas convites que não são aceitos não são convites, não existiram, portanto... esta é a parte do sim. A parte do não é dizer tenho alguma ambivalência em relação a isso, no sentido em que eu acho que hoje... eu até estava, é curioso, estava um destes dias a ver um episódio daquela série Borgen, dinamarquesa, que passa na RTP2, que é uma excelente série, e a certa altura havia um jornalista que queria sair da televisão, estava farto de estar no canal de televisão, e oferecer-se a um amigo dele, num diretor ou editor de um dos principais diários dinamarqueses, o Expressen, e o outro responde, sabes, tu és fantástico, tu és uma referência, mas sabes, já não estás na moda. O lado não é este. Tenho a impressão que o jornalismo que eu seria capaz de fazer hoje em dia já não está na moda. Isso parece-me uma crítica implícita ao jornalismo que se faz hoje em dia. É o que é. Não é propriamente uma crítica, Também não é um elogio. Por alguma razão eu praticamente não leio jornais hoje, portugueses. O único jornal que circula em Portugal que eu leio é o País. Mas não leio jornais portugueses porque não me interessa...
que não quer dizer que de vez em quando não haja qualquer reportagem ou qualquer artigo que me interesse, sobretudo alguns artigos de opinião, com certeza que me interessam. Mas não me revejo, não me reconheço e, portanto, e às vezes mesmo os critérios jornalísticos são uma coisa que me ultrapassa já. O que não tem nada de especial, os tempos evoluem assim, os tempos mudaram assim. Quando eu comecei a fazer jornalismo, tinha 20, no Comércio Funchal, antes dos 20 anos. Mas, enfim, como jornalista profissional em 75, sim, no Jornal Novo Primeiro, logo a seguir no Expresso. Era tudo completamente diferente e provavelmente também os mais velhos, não é provavelmente, de certeza que os jornalistas mais velhos de outra geração também achavam que a maneira como nós fazíamos jornalismo era uma coisa assim um pouco estranha. Lembro-me das reações dos jornalistas mais velhos àquilo que eram as aventuras que nós fazíamos, por exemplo, no Expresso, com o Expresso Revista, etc. O Vicente Jorge Silva, a Helena Vaz da Silva, eu, Maria João Avilés, enfim, uma série de jornalistas. E os mais velhos também reagiam com uma certa estranheza. Portanto, eu penso que isso que é uma coisa perfeitamente normal e natural. As pessoas, à medida que vão envelhecendo, deixam de se reconhecer numa série de coisas que são hábitos novos, são formas novas de estar na vida e de estar na vida profissionalmente, isto é, enquanto jornalista. Já que estamos no jornalismo, continuamos no jornalismo, recuamos um bocadinho, falávamos do Comércio do Funchal, mas a tua primeira experiência jornalística é em Sintra. Isso é numa coisa extraordinária, era um jornal que se chamava... Era o Notícias de Sintra, que depois passou a chamar-se O Globo. Exatamente, e era um jornal que era dirigido, pago, sustentado, escrito por um homem extraordinário chamado Vasco Vidal, que era um francófono e um francófilo, e que era um homem extraordinário, de uma cultura vastíssima, de uma formação francesa muito, eu diria, muito cartesiana, se tu quiseres, mas que era ao mesmo tempo um entusiasta, e que era um entusiasta de jornais e de jornalismo. E depois, isto são um pouco os tempos heroicos, nessa altura tinha que ser entusiasta para ser jornalista. Só sendo entusiasta é que se podia ser jornalista, de outra maneira não havia justificação nenhuma. E aí comecei, de facto, com talvez 16 anos, 17 anos, a escrever umas prosas, não me lembro já. Lembras-te do teu primeiro texto? Não. Neorrealismo, diz-te alguma coisa? Talvez um texto sobre, sobre o neorrealismo. Sobre o neorrealismo, calculou disparate. Tinha 16 anos, o que é que eu podia dizer sobre o neorrealismo? Disparates, com certeza absoluta. Não me lembro. Provavelmente a opinião hoje é diferente, mas também ou não se sabe, enfim, mas não, é natural que eu seja bastante, é natural que assim seja bastante diferente e é sobretudo, com certeza, hoje muito mais articulada a opinião. Seguramente. E consistente. Mas o que é que um jovem de 16 anos se preocupa com o neorrealismo? Sei lá. Não, isso porque é que se preocupa? Isso tem a ver com outra coisa, tem a ver com o facto que eu, desde muito miúdo, que fui um grande leitor. Um grande leitor no sentido... Tu tinhas uma biblioteca boa em casa? Tinha uma biblioteca de base interessante. A biblioteca que havia em casa dos meus pais, teus avós... Este momento televisivo é um momento Este momento televisivo é sempre interessante. Era uma biblioteca básica interessante. Clássicos. Estava lá uma boa mão cheia de títulos do Camilo, alguns dos fundamentais. Estava lá o Essa de Queiroz todo. Depois estava o Stefan Zweig, que era um autor muito apreciado na época e que hoje volta a ser muito apreciado porque é um grande autor do século XX e um escritor paradigmático do século XX, do centro europeu durante o século XX. Portanto, havia uma biblioteca base. E eu comecei muito cedo a ler muito e a ler compulsivamente, não é? Portanto... Quando escrevesse artigo, admito que não fosse muito refletido, na altura com essa idade não poderia ser muito refletido, mas provavelmente isso respondeu a uma... É possível que isso tenha respondido, eu não me lembro das condições concretas, estou aqui um pouco a conjecturar, mas é possível que isso tenha que ver com o despertar de uma consciência social, política e social. Com 16 anos eu estava no 7º ano do Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, no então 7º ano, que seria hoje o 12º, do Liceu Pedro Nunes em Lisboa, e portanto eu tinha uma formação em casa por parte do meu pai republicana,
laica e benfiquista, as três coisas foram dadas pelo meu pai, e aí, aos 16 anos, nasceu uma certa consciência social, ou seja... E também política. Ele era um antissaudarista convicto. Convicto, absolutamente. Aliás, não entravam jornais lá em casa que não fossem contra o regime. Absolutamente, que era ele, aliás, que os comprava, não é? Portanto, não havia... Tudo o que era, não havia. Sim, era muito intransigente, irredutível nessa oposição ao regime salazarista, e ainda bem que o era. Uhum. Foi uma coisa boa que me legou. Uhum. Falavas desse teu 7º ano no Liceu Pedro Nunes, onde tiveste companheiros vários, como Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo. E nesse último ano, creio que foi nesse último ano, houve uma espécie de rebelião qualquer, um manifesto contra a literatura portuguesa, que obrigou, o reitor a intervir. Foi um equívoco. Vamos lá ver. Um equívoco vosso ou um equívoco no simbolismo que o momento encerrou? Eu acho que foi um duplo equívoco. Em primeiro lugar, foi um equívoco nosso, porque um pequeno grupo de alunos, que eram os melhores alunos da disciplina de literatura portuguesa no 7º ano, resolveram, para assinalar a 100ª aula da literatura portuguesa, escrever e ler à turma um manifesto chamado OP 66. Pronto. E o manifesto era, evidentemente, profundamente irónico. Nós dizíamos que a literatura portuguesa que era uma maçada, que era bom era o padre José Agostinho de Macedo e que era muito mais interessante. Já não me lembro ler as coisas de... Olha, a banda desenhada que havia na altura, as revistas de banda desenhada, do que estar a estorricar os miolos com o Camões e com... A professora não achou a mesma graça. A professora tomou aquilo at face value, quer dizer, como se aquilo fosse uma afirmação. Repara o contrassenso disto. Apesar de tudo, a miúdos de 16, 17 anos pode-se perceber que não tenham jeito. A uma professora de 50 e tal anos não ter jeito é um sinal de estupidez. Lamento dizer isto muitos anos depois, e não vou sequer dizer quem era a professora, mas a senhora achou possível que os 4 melhores alunos de literatura portuguesa, que eram alunos de 17 para cima, fossem ali fazer um manifesto contra a própria literatura, ao qual eram muito bons alunos. E, portanto, achou aquilo uma coisa terrível, interrompeu a aula, achou que aquilo era um crime de lesa majestade, foi queixar-se ao reitor ou não sei o quê, e, portanto, aquilo foi ali armou-se ali um equívoco. Portanto, não foi um lado reivindicativo, um lado desalinhado. Não, mas foi muito importante para uma coisa. Foi muito importante porque eu percebi com essa idade, e levei a vida inteira a repeti-lo, inclusivamente ao meu querido amigo, já desaparecido, Eduardo Prado Coelho, que tinha a mania de usar a ironia nos textos. Eu dizia: Eduardo, evita a ironia, as pessoas não percebem. A ironia é uma coisa de tal forma... Tem que ser sutil, não é? De tal forma... Para ser uma ironia eficaz tem que ser subtil. Se é muito subtil, a maior parte das pessoas não percebe. E portanto não está lá a fazer nada. Tu corres o risco de estar tomarem aquilo que tu estás a dizer no registro irónico como sendo o teu registro autêntico. Isso é terrível, cria-te equívocos. Ele tinha montes de equívocos por causa dessa coisa. E isto foi uma coisa que mergulha em mim, mergulha nessa altura. Ainda hoje, quando estou a escrever, e a tentação da ironia é muito grande, sobretudo quando se está a escrever sobre política, e que me vai sair uma coisa irónica, eu mudo logo. Prefiro chamar os bois pelos nomes. Porque se é muito irónico, ou não é pura e simplesmente percebido, ou então é mal percebido. Ou permite segundas interpretações, não é? Claro, exatamente. Depois do Pedro Nunes vem a Faculdade de Direito. E são tempos, devem ser tempos fantásticos. São aqueles anos da final da década de 60, não é? Sim, exatamente. A crise de 69. Exatamente. E, portanto, foram tempos, eu diria que irrepetíveis, num jovem que já tem consciência política, que tem uma consciência cívica grande. Foram tempos muito estranhos. Eu, quando olho hoje para trás, tenho a sensação que foram tempos muito estranhos, porque eram tempos onde, na nossa cabeça, ou na minha pelo menos, se chocavam uma data de coisas. Influências musicais de fora, com certeza. As influências musicais de fora. E quais eram as influências musicais que tinham? Eu sou um filho da pop. Claro. Portanto, nova pop daquela... Claro, as minhas referências eram todas a pop, o rock, etc. Era isso. Bom, mas isto, para alguém que tinha uma consciência política de esquerda, era mal visto, porque não fazia muito cedo. Eu lembro-me em 68, eu e o Zé António Barreiros fomos fazer uma... Que foi teu colega Foi meu colega na faculdade. Fomos fazer uma conferência ao técnico.
Caramba, tu sabes tudo sobre a minha vida, mesmo aquilo que eu não te contei. Fiz o meu trabalho. Está bem, come. É perigoso. A próxima vez não sei se vem. E fomos fazer uma conferência técnica. E a conferência era sobre a pop music e tal. Sobre a relação entre a pop music e a música erudita, não sei o quê. Evidentemente que seria uma coisinha um pouco básica. Mas a verdade é que, apesar de ser uma coisa básica, nós tínhamos 17 anos, talvez, 18 anos, nunca poderia ser uma coisa muito elaborada, refletia um pouco esse tipo de referências que nós tínhamos. Fomos trucidados por um compositor, na minha opinião, detestável como compositor, para além de pessoalmente ter tido essa má relação com ele, mas como compositor não me interessa absolutamente nada, por um compositor e por um dos seus músicos acompanhantes, é que nos trucidaram completamente. Chamaram-nos de estúpidos para baixo. E essa era a posição dos cultores da música erudita. Ou seja, havia uma separação... Uma clivagem clara. Uma clivagem total. Clivagem que ainda hoje em dia se mantém largamente. Ou seja, de facto, são expressões que poucas vezes se tangem, embora, em algumas vezes, deem algumas coisas brilhantes e interessantes. Mas ter estas duas sensibilidades, ainda hoje, quando eu digo que se começa a falar de qualquer coisa, eu falo das bandas rock dos anos 60 e 70, obviamente também, e não sei o que mais, tenho assim uns amigos da erudita que dizem, mas como é que tu sabes essas coisas todas? Eu disse, sei porque gostei, gosto. E tu fazes essa fusão. É engraçado, tu fazes essa ponte, quer dizer... Tu sabes que eu acho que na vida nós nunca substituímos coisas, acumulamos. Acumulamos. Exatamente. E, portanto, eu fui acumulando experiências. Mas essa é a dimensão do epicurista, não é? Um homem que gosta de viver, um homem que absolutamente, gosta das coisas. E que fui fruindo as coisas e sou ainda hoje... Vamos lá ver. Eu hoje sou capaz de, e isso acontece-me diversas vezes, ao fim de semana, sobretudo quando isso acontece, apetece-me ir ouvir uma coisa pop qualquer, um clássico qualquer, daqueles que tenho, aos montes, eu vou ouvir um. Eu reconheço que aquela música, do ponto de vista da escrita musical e da linguagem musical, muitas vezes é bastante primária. Só que aquilo obedecia a um outro impulso, que não era o impulso estético, erudito. Era um impulso muito mais social e vital. Era a música de uma geração. Era a música de uma nova geração. E as novas gerações nunca tinham tido uma música própria. E, portanto, era a sua forma de expressão. E era uma forma de expressão... Exato, era uma forma de expressão que não era tolerada pelas outras gerações. Quer dizer, isto nunca tinha acontecido. Há, de facto, aí um corte. E, portanto, essa música também deve ser ouvida e deve ser fruída nessa dimensão que não é necessariamente a dimensão técnica e artística da escrita musical, vanguardista, etc, etc. Não, é uma outra espécie de vanguarda, ou alguma dessa música é uma outra espécie de vanguarda que obteceu um impulso completamente diferente. Em que momento é que tu descobres, falávamos há pouquinho dos livros e dos livros que leste e dos livros que te influenciaram, em que momento é que tu descobres Albert Camus, por exemplo, que é, eu creio, um dos teus autores de referência? Tempranito, aos 15 anos, por aí. Eu li o Estrangeiro. O Estrangeiro aos 15 anos e depois discutíamos numa cervejaria que havia ao pé do Liceu Pedro Nunes, a 1500, que ainda existe, discutíamos o Marcelo, o Belo de Sousa, eu, o Zé Manuel Faria, destes três, talvez João Seabra também lá tivesse, o padre João Seabra, que também era também, exatamente, no Liceu, e depois mais tarde fomos também contemporâneos na faculdade. E discutimos o Albert Camus, o Estrangeiro, exatamente, que foi um livro no qual eu caí como na poção mágica e ao qual fiquei, não direi que fiquei sempre preso, não é bem isso, mas fiquei sempre, foi um livro de referência para mim, deve ter sido o livro que eu li mais vezes ao longo da vida. É o livro da tua vida? Se é possível... Não, porque há outros livros mais importantes que se descobrem mais tarde. É, afetivamente, o livro da minha vida. O que é que mudou? Há dois livros da minha vida, afetivamente. É esse e A Ilha do Tesouro, de Stevenson. Esses são os dois livros que eu descobri. O livro A Ilha do Tesouro descobri, tinha 7 ou 8 anos, numa banda desenhada, que recuperei aqui há uns tempos, custou-me imenso dinheiro, mas recuperei essa banda desenhada, A Ilha do Tesouro e tal. Depois li o livro e A Ilha do Tesouro e O Estrangeiro são, calculo, duas coisas tão diferentes. Sim. Mas são dois livros que efetivamente são dois livros da minha vida.
Mas os grandes livros da minha vida, a maior parte deles descobri-os mais tarde, muito depois. O Proust, por exemplo, o Borges, claro. Borges, com quem tu tiveste um jantar absolutamente magistral. 1980, No dezembro de Expresso, 1980. deu uma reportagem que acabou por ser um suplemento, Um suplemento. do Expresso. Pois Aliás, que a no tempo, entrevista era tão grande. no tempo em que havia dinheiro para fazer em papel, uma coisa Eu não dessas. sei se havia dinheiro, porque eu lembro-me que tive foi uma negociação duríssima com o Vicente, que era então era, o coordenador da revista. Da E revista. eu consegui convencê-lo durante 2 dias Eu às vezes sou muito persistente e muito pertinaz também. E consegui convencê-lo sim. que era uma pena deitar fora aquela entrevista extraordinária, que era uma coisa única que eu tinha conseguido fazer por influência de um ser extraordinário e inesquecível chamado António Alçada Batista, que um dia me tinha telefonado com aquele seu ar cansado e tinha dito: António, interessa-te fazer uma entrevista ao Jorge Luís Borges? Tu já eras apaixonado pela literatura de Claro, Borges, já não é? era. E por isso é que ele sabia, porque eu e o António Alçada trocávamos este grande entusiasmo pelo Borges, o dele muito mais fundamentado na altura do que o meu, mas este grande entusiasmo pela obra do Borges. E eu disse: António, isso nem se interessa. pergunta. Onde é que é? Já estou a correr, estilo de véspera e tal. E de facto acabámos de jantar, o Borges tinha vindo fazer uma conferência que fez no Hotel Estoril do Sol. E recordo-me disso, estamos em dezembro de 1980 foi na antiga sala do antigo Estoril do Sol, que já não existe, lá em cima a sala de não sei se uma sala de sessões ou de qualquer coisa, enormíssima. Tinha aquela vista maravilhosa sobre, Tinha a vista maravilhosa sobre a Baía. E que estava a deitar por fora de gente. Portanto, teria centenas e centenas de pessoas que tinham ido Claro, assistir como ao se Borges, compreende. nessa altura. Sim. Hoje em dia já não é bem assim. Nessa altura isso acontecia bastante. E ele tinha feito uma conferência e depois a única hipótese que havia de fazer entrevista, ele disse: não, entrevista, cansado e tal. Tinha aquele ar, o Borges, aquele lá, cansado e tal. E a única hipótese era jantarmos. E jantámos, de facto. Estava também mais tarde, mulher do Borges, Maria Kodama. E estava o Borges e foi uma entrevista informal enquanto entrevista que resultou de uma conversa, exatamente. E de uma longa e fascinante conversa com aquele senhor de outro tempo, completamente, que dizia umas coisas extraordinárias, fazia umas perguntas absolutamente extraordinárias. Com que idade morreu Dom Sebastião? E quando eu lhe disse qual era a idade quando tinha morrido o Dom Sebastião, ele disse: mas então, naquele poema em que eu escrevo o místico deserto, se ele morreu mais novo eu devia ter escrito o mágico deserto. Portanto, logo ali houve uma alteração a um poema que tinha 30 anos, mas que E ele... também houve ali uma alteração logo ali da relação entre ti e ele, ou seja, já não estava ali um jornalista Não, perante claro. um entrevistado, Não, claro. já estava ali uma Claro, espécie de claro, alguém uma- que estava a penetrar na literatura dele, não é? Exatamente. Foi exatamente o contrário que me aconteceu mais tarde. Com Margarida Dias Com a Margarida Dias Senar. Caramba, assim não dou novidade nenhuma, tu sabes tudo, diz antes de mim. Mais tarde com a Margarida Dias Senar, que foi exatamente o contrário do que aconteceu com o Borges. Aí foi uma pedra de gelo, um bloco. Ela não estava nada interessada em conversar comigo. E, portanto, como não estava interessada em conversar comigo, respondia monossilabicamente às coisas. Enfim, lá dizia umas coisas, mas umas coisas assim como quem deita pérolas a porcos, não é? Mas não eram pérolas que ela dava, porque ainda se fossem pérolas eu trabalhava às pérolas e conseguia fazer daquilo uma coisa. Mas é muito interessante porque o tipo de admiração com que eu ia para estas entrevistas, ou com que fui para estas 2 entrevistas, era muito semelhante, embora o Borges seja outra dimensão para mim, mas o tipo de admiração que eu queria, de fascínio pela pessoa, era o mesmo. E o resultado foi completamente diferente. Ou seja, com ela não se estabeleceu qualquer espécie de contacto e, portanto, eu acabei a conversa a dizer: pronto, a dimensão em que esta senhora ficará para mim é a dimensão da grande escritora que é e do muito que eu gosto dos livros dela, quase todos, aliás. Mas é um bocadinho como o Pai Natal, o momento em que o Pai Natal se desmancha, em que desaparece o fascínio em redor da... Engraçado, não me lembro quando é que isso me aconteceu. Tenho a impressão que nunca me aconteceu. Provavelmente. Ainda tenho um certo fascínio pelo Olha, Pai Natal. o Bacalhau Brás passou a ser uma instituição na tua vida? Agora é. Porque aquele que como regularmente no restaurante, que é um pouco a minha cantina, que é a Paz,
ali ao pé da Calçada da Ajuda, que é um restaurante familiar magnífico, onde eu sou tratado como família também, e isso é importante. Este bacalhau à Brás, sim, este é que é bom. O bacalhau à Brás a que me refiro, até para situar os espectadores, naturalmente, é o bacalhau à Brás do Martinho da Arcada, onde tu e Vasco Graça Moura pensaram a Expo 98. Passados estes anos todos, quando falam de ti como o pai da Expo 98, qual é a sensação que isso te provoca? Normalmente vão chamar pai a outro. Não tenho nada dessa noção. Tenho a noção, evidentemente, que desempenhei um papel importante, relevante na Expo 98, até pelo tipo de funções dirigentes que exercia primeiro no comissariado, na comissão de promoção e depois na administração das próprias empresas, da Parque Expo e de outras, do Oceanário, do Atlântico, etc. E tenho uma certa, evidentemente que tenho um certo gozo e um certo gosto em reconhecer. É reconhecer o quê? Não é reconhecer que aquilo que é obra minha, porque isso não vejo. Mas é reconhecer que tudo isso não funcionou. Me é estranho. Sim. Funcionou e não me é estranho. Era isso que eu te ia perguntar. Quando vais ver um concerto ao agora Mel Arena, ou quando passas no Parque das Nações, as árvores. Aquilo é as árvores. As árvores. Que eram invisíveis quase, e tantas críticas se ouviram em relação à falta de sombras no recinto da Expo. Pois, mas elas as pessoas cresceram. não podem ser demasiado impacientes, tem que se dar tempo às coisas. Eu lembro-me de, no final da Expo, nos dias finais ou qualquer coisa, eu ia com um amigo meu, um grande amigo meu, que é o José Sarmento Matos, íamos a passear pela avenida principal, Alameda dos Oceanos, e dele ter dito, isto está lindo, isto está muito bonito, e eu disse, espera, daqui a 10 anos é que vai ser, quando as árvores tiverem crescido. E 10 anos depois, eu vou muito pouco à Expo, e depois da Expo fui lá pouco, estive na Expo até 2002, como presidente da Parque Expo, depois a partir daí vou lá pouco, vou lá de vez em quando, olha, no outro dia fui lá, por exemplo, ter com o meu amigo Jaime Fernandes, do Mel Arena, e portanto, como é muito tempo, isto é como uma pessoa, um amigo que não se vê durante uma data de anos. Quando voltamos a ver, diz que cresceste tanto, estás crescidíssimo. E eu tenho um bocado essa sensação, porque há muito tempo que não vou lá. E lembro de que já não ia lá há uns anos, talvez há uns 3 ou 4 anos, e um dia aterro na Alameda dos Oceanos e olho para as árvores e disse, não é possível. E cresceram mesmo. Ou seja, isso é... Depois descobri outra coisa engraçadíssima que eu não sabia de todo, que havia um certo tipo de palmeiras que eram conhecidas pelos engenheiros por as megas. Porquê? Porque eu tinha-me batido em conselho de administração porque se comprassem aquelas palmeiras, porque aquelas palmeiras eram fundamentais. O leque de palmeiras que havia no espaço público não ficaria completo sem aquilo, a diversidade era importante. E então os próprios engenheiros, enfim, que lá estavam, os civilizadores e agrónomos e tal, deram um nome àquelas palmeiras, são as megas, porque tinha sido eu que me tinha batido por ter estas palmeiras na Expo. Esta coisa das árvores, para mim, tem, de facto, este encanto. Ou seja, o que está construído está lá, está a viver, etc. Mas o que está a crescer não são os edifícios. O que está a crescer, o que é importante, são, efetivamente, as árvores. São o sinal desse crescimento. Escutámos o nosso tempo, nós ficaríamos seguramente aqui muito mais tempo a falar, mas não resisto ainda a perguntar-te como é que um homem fazedor... na Expo, estiveste no CCB, estás na Orquestra Metropolitana de Lisboa. Como é que o homem fazedor resistiu sempre a uma tentação, tantas vezes anunciada na imprensa, de enverdar por um cargo executivo na política, por exemplo? Eu nunca tive essa tentação. A imprensa é que me atribuiu sempre a vocação para isso. Não tenho qualquer espécie de vocação, isto é, de vontade, de desempenhar qualquer cargo político. Nem autarca da tua cidade? Nem autarca da minha cidade. Nem presidente do teu clube?
Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Mas isso não é a mesma coisa, não é um cargo político. Não, é mas e eu não estou é. a talhar, porque enfim, já ultrapassamos um bocadinho. É e não é. Não, mas isso está completamente fora das minhas... da minha vontade, da minha vocação. Não tenho vocação nenhuma para ser político. Sou político como cidadão, naturalmente, no sentido cívico do termo, mas não sou um político, não quero ser, não Mas um quis político ser, no não sentido de quero nem fazedor, quererei. Um político no sentido de fazedor. Não, mas é que isso é que é o problema. É que os políticos não são fazedores. O grande drama do político é que o político não tem tempo suficiente para ver o resultado da sua iniciativa. Qualquer iniciativa Não tem verdadeiramente tempo para ver as duradoura... árvores crescerem. Exatamente. É isso mesmo. António, ainda bem que vieste. Igualmente. Tratos de vida de gente com histórias para contar. É assim todas as semanas na RTP Informação. Hoje com António Mega Ferreira. Para a semana com um novo convidado. Já sabe, conto consigo.